os carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muitos destruídos, renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão da sua videira. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem tesouros delas. E em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro e em sua terra. E serão alegres sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a maldade. Pode estar dando glórias a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para o meu coração e para o seu coração. Porque o Senhor, Ele fala conosco primeiro. Primeiro o Senhor, Ele trata com a gente, com o pregador, aquele que vai falar, aquele que vai transmitir, para nós olhar para dentro de nós e ver o que falta aqui. Será que eu estou vivendo essa palavra? Boas novas para os oprimidos. Irmãos, hoje, vocês não têm noção, este é o último culto de missões do ano. É o último culto. E o que nós temos feito? O que é fazer missão? Às vezes nós esperamos ser um missionário além das fronteiras. Nós esperamos fazer grandes movimentos na nossa vida para que nós viemos cumprir o ID de Cristo. Essa palavra que nós estamos lendo, então, o Senhor Jesus, ele é um texto que se refere a Cristo, ao Messias, e ele foi escrito em um tempo de desesperança. O povo de Israel, eles estavam enfrentando lutas, tristezas, mas Deus prometeu enviar o Messias, cheio do Espírito Santo, que traria restauração. O Senhor Jesus, ele pregou aqui na terra a palavra do Senhor, porque ele era cheio do Espírito Santo. Por isso que Deus fez tanta obra através de Jesus, porque ele era cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, pastor. Sem o Espírito Santo nós somos como uma lata, como um tino uma lata vazia, onde você bate, mas não acontece nada. Mas quando eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo, ele se move em nós, algo acontece através de nós, porque nós não conseguimos fazer nada. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei a luta que você tem passado, talvez os seus dias tenham sido difíceis, a tua luta tem sido medonha, você tem dito que talvez não vai conseguir, você pensa que não tem mais jeito para a tua causa, mas eu quero te dizer, se você tem o Espírito Santo, descansa o teu coração. Se o Senhor, Ele que governa a tua casa, se Ele governa a tua vida, pode descansar, pode dormir tranquilo, porque Ele está no controle, Ele não te deixa, porque Ele disse que Ele fez obras aqui na terra, e nós faríamos maiores. Quantas lutas nós temos enfrentado, o inimigo tentando nos parar. Nós temos esse ministério que Deus nos deu com muito choro, com muita perca, com muito sofrimento. E não é fácil, às vezes, as pessoas às vezes não entendem. Quando o altar ele te chama, ele cobra. Ele cobra muito caro, não cobra, pastor? Não tem dia que o senhor chega aqui arrasado, mas o senhor não está aqui? O altar, se ele te chamou, prepara. Você vai sofrer percas. Você vai passar por lutas que ninguém passou. Você vai passar por perseguição, você vai sofrer, mas também você vai viver no sobrenatural que ninguém jamais viveu. Mas para passar pelo processo, nós temos que suportar. Para viver o propósito de Deus, suportar o processo. E a palavra de Deus diz aqui, o Espírito do Senhor, o soberano, ele está sobre mim, pois ele me ungiu para levar boas novas. Às vezes nós olhamos para nós e nos sentimos tão pequenos. Nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não temos capacidade. Mas o Senhor, se Ele está em você, Ele te capacita. Ele nunca vai chamar alguém que já está pronto. Para que chamar alguém que está pronto? Alguém que já está pronto, Ele já soltou. Ele já levou, Ele já enviou. E às vezes você tem um chamado na tua vida.
E você diz, mas quando vai acontecer? Quantas promessas o Senhor tem feito? Parece que nenhuma vai se cumprir. Entra ano, sai ano e nada acontece. Parece que as coisas estão do mesmo jeito. Será que você tem olhado para a tua vida e te perguntado assim, Senhor, é essa posição que o Senhor me quer? O Senhor tem se agradado de mim dessa forma? Porque, irmão, servir a Deus, viver a vontade de Deus, tem que renunciar. Tem que renunciar. Sabe qual que era a minha vontade? Eu na minha casa chorando. Os irmãos sabem do meu testemunho que eu passei. Há 2 anos e 10 meses, Deus levou meu filho, rapazinho de 17 anos. Tem dias que eu estou quebrada, eu não quero. Eu estou lá embaixo, eu estou destruída. Mas Deus me chamou. Ele me chamou. E a obra chama. Nós preocupamos tanto com nós. Nós olhamos tanto para as nossas condições, limitações e medo. E nós não conseguimos olhar para a causa do Senhor Jesus. Qual é a causa do Senhor Jesus? É representar o reino dele. Representar o reino dele na terra para a tua vida. A palavra que Deus vai colocar na tua boca para falar com o outro que está sofrendo. Às vezes Deus coloca uma palavra no teu coração para falar para uma pessoa. Você vai, isso é coisa de mim. Só pode ser coisa da minha cabeça. Não tira isso da tua cabeça. Você tem o Espírito Santo, ele se move, ele te usa. Você não está simplesmente aqui por estar. Você não está aqui porque você é bonitinho, porque é bonzinho, porque você simplesmente quis vou ir para a igreja. Não, pastor. Está aqui porque Deus te elegeu. Eu sei que talvez a tua luta tenha sido insuportável. E tem dias que você olha e você fala, hoje eu não vou conseguir, porque eu passo. Tem dia que eu olho para ele e falei, Deus, agora não. A gente se sente no fundo do poço. Mas sabe qual que é o segredo de vencer? É permanecer. Permanecer. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou orar, porque hoje eu não tenho palavras. Mas você vai lá e faz. Você dobra o teu joelho diante da presença de Deus. O Espírito Santo está aí para te consolar, para te renovar, para te restaurar, para dar aquilo que você precisa, a força necessária que você precisa para passar o processo. Então, se você está na presença de Deus, se você está em obediência à palavra de Deus, descansa. Porque Deus está cuidando, Ele nunca vai fazer algo na tua vida que você não suporte. E Ele nunca vai te permitir passar por vales que Ele não esteve primeiro. E se Ele tem te permitido passar por vales que você olha, você fala, agora não. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu esperei morrer todos os dias do ano de 2023. Eu achei que eu fosse morrer, eu não ia viver sem o meu filho. E Deus falava para o Espírito Santo, falava para mim assim, ó, eu te basto. Eu não sou melhor do que 10 filhos. E o Senhor sempre vinha me confrontando. Ele sempre vinha com a palavra dele. E às vezes eu estava chorando, tinha todo o direito. Todo o direito, eu estava no meu direito. O Espírito Santo, ele sabe, e ele conhece onde é a tua dor. Ele sabe onde dói, não se preocupa não. Às vezes o teu marido não vê, às vezes a tua esposa não vê, às vezes o pastor não vê, ninguém vê, mas Deus, ele sabe onde dói. E ele sabe por que ele está tocando. Ele está trabalhando, ele está transformando para ele usar. Porque o vaso para ele usar tem que estar perfeito. Tem que renunciar, tem que tirar as pedrinhas. Tem que tirar os rachados que às vezes no meio do caminho acontece. De nós trincar. Mágoa, tristeza, falta de perdão. Dúvida, falta de fé. E Deus me forjou nesse momento. E eu entendi que Ele estava me forjando. E Ele me fez um desafio e falou para mim, eu confio em você. Eu confio em você, por isso eu estou permitindo você passar. Você vai conseguir. Aonde? Joelho no chão. Joelho. Orar. Vida com Deus. Comunhão. Ouvir Deus falar. Você não vai ser enganada. Quando você tem vida com Deus, ninguém te engana. Porque Deus, ele te mostra o oculto e o escondido. Ele te revela. Ele abre seus olhos espirituais. Você começa a ver o que ninguém vê. Você começa a viver o sobrenatural que ninguém vive. Só que tem um preço. Você quer? Se você foi chamado para o altar, se prepare.
Você vai viver no sobrenatural. Você vai viver coisas tremendas. Que tem dias que você fala assim, hoje Deus me leva. Você sente tanta graça, irmã Ana Paula, que você acha que Deus está te levando aquele dia. O jeito que Deus trabalha na minha vida é um jeito, uma forma, e na vida do meu marido é outra. Tem gente que ele acha que eu estou ficando louca. Eu falo, deixa eu ficar louca. Porque eu quero viver na presença de Deus, é desse jeito mesmo. É do jeito que Ele me chamou. Porque se eu não viver no sobrenatural, eu não suportaria passar o processo da morte. Porque servir a Deus, quando tudo está bem, irmã, é ótimo. Saúde, casa, os mantimentos não falta. Teu marido está na igreja, tua esposa está na igreja. É maravilhoso servir a Deus. Mas quando o Senhor, Ele quer tratar, Ele quer lapidar, Ele começa a parar as arestas. Ele começa a mexer na tua estrutura. Aí tem um segredo, você tem que entender que é Deus. E aceitar. E ficar no vale, quietinha, gemendo ali na presença dEle. Porque ali dentro do vale tem renovo. Tem renovo. Porque eu senti o renovo de Deus, irmã. Mesmo aquela dor insuportável, eu achava que eu ia morrer no outro dia. Eu tinha um renovo, eu estava glorificando a Deus. Eu falava, eu vou largar a mão de tudo. O Senhor não deveria ter feito isso. Falava assim com Deus. Imagina eu passar por isso, Senhor. A minha casa estava perfeita. Uns meses antes eu olhei e falei, Senhor, minha casa é uma bênção. Meu marido, um servo de Deus, homem maravilhoso. Meu filho, músico na casa do Senhor. Tudo certo. Tudo certo. Mas o dia mau ele chega. E nós temos que estar preparados para ele. E como preparar, irmã? Nós não sabemos que dia. Mas é em oração, em vida com Deus. Eu tive que entender na marra, na dor, porque eu era birrenta. Qualquer coisinha desse tamanhinho, eu já desistia. Eu não conseguia chegar até o fim. Eu não conseguia obedecer aquilo que Deus me pedia. Eu começava e não terminava. Bastava passar perto de mim e dar uma paz do Senhor, pronto. Não volto lá. Grupo de louvor, vamos louvar esse aqui. Não, a gente não vai louvar esse, a gente vai louvar esse. Acabava para mim. Só que Deus me ensinou a confiar. Me ensinou a depender. Ele abriu o meu olho espiritual. E talvez esse processo que você está passando, o Senhor está querendo se revelar para você. E você talvez não está entendendo. Mas essa noite o Senhor Ele quer virar a chave. Hoje é o último culto de missão deste ano. E o Senhor Ele quer que você faça um propósito com Ele. E eu também. De mudança de vida. De fidelidade. Com a mão no arado e até o fim, independente da circunstância. Tem 2 crentes na igreja. Eu estou lá. A mulher louva e o pastor prega. Estou lá. Porque Deus prova a gente assim. É desse jeito que Deus prova. E nós às vezes não queremos aceitar. Nós só queremos o bem de Deus. Mas quando Deus nos prova, nós não queremos. Mas para ser um vaso usado, para ter unção de Deus, precisa ser lapidado. Precisa ter uma mudança de conduta e uma transformação de caráter. Quantos livramentos o Senhor já não tem te dado de morte? Quantos livramentos para a tua casa Deus não tem te dado? O Senhor Ele tem te sustentado, porque senão você não estaria aqui. Porque servir a Deus não é fácil. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é algo muito sério. Fazer a vontade de Deus. Pregar, parece que é fácil estar aqui no altar. Mas esse lugar aqui, ele cobra da gente. Você não tem noção de você estar na tua casa e 3 vezes por dia o Espírito Santo vai lá e ora. Larga tudo, vai lá e ora. Você está num trabalho que você gosta, o Espírito Santo fala, você vai sair daí. E você tem que obedecer. Você tem um sonho de fazer a tua vontade. Deus fala, não, você já não faz mais a tua vontade. Você faz a minha. Porque quando o Espírito Santo te chama para o altar, você tem que renunciar a tua vida para viver a vontade de Deus. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Ele não viveu para ele. Ele viveu para fazer a vontade de Deus. É fácil? Dói. O Senhor, Ele te marca. O Senhor, Ele fecha os teus caminhos de uma forma que você entende que é Ele. Que se Ele mandar, você vai. Se Ele falar não vai, não vai.
E nós já estivemos no portão para essa Espírito Santo, falou, não vai, porque a palavra não está com você. Eu tenho que ligar para o pastor e falar, pastor, não vou, porque Deus falou assim comigo. É uma vida de obediência. É uma vida de santidade. Sem santidade não tem como ver a Deus. Não tem transformação. Não tem restituição. Mas quando você se dispõe a se entregar para o teu coração. Um dia o Senhor falou para mim, naquele momento, naquele deserto, naquele vale de dor, falei, o que o Senhor quer de mim mais? Porque o Senhor já levou meu filho. Ele falou, e eu, 20 anos na presença de Deus, eu te quero 100%. Eu achava que estava tudo certo. Eu achava que estava, maravilhoso, louvando-se de oração, tomando ceia atrás de ceia, e Deus pediu 100%. Por que ele pediu 100%? Porque não estava. Porque não estava 100%. E Ele exige de mim, de você, 100%, para o milagre acontecer. Para a vitória chegar nas suas mãos. Há um processo. O céu, ele não dá nada de graça, ele vai exigir tudo. Hoje eu entendo que Deus exige tudo de mim, pastor. Se Ele mandar, vai. Se Ele não mandar, não vai. Faz isso. Às vezes você fala coisa, é loucura da minha cabeça. O Espírito Santo vai, faz. Porque eu estou neste negócio. E eu confirmo e afirmo que sou eu. Para ter a vida no altar, tem que ter entrega total. Tem que ser usado com ousadia, com autoridade, ser cheio do Espírito Santo. Ter os olhos espirituais abertos, porque nós vivemos nesse mundo aqui, mas nós não somos daqui. O Senhor, Ele está nos preparando para a glória, para a eternidade. Isso aqui, isso aqui é só uma escola, é uma preparação. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar para o Senhor. E o Senhor nos chama para a obra, nós queremos deixar para a irmã. É mais fácil, a irmã é mais eloquente, a irmã sabe falar melhor do que eu. A irmã ora mais, eu não vou não, porque eu sou medrosa. Vai com medo. Vai. Aquilo que Deus pôs na tua mão, não negue de fazer. Faça, porque Deus, Ele vai te capacitar. O Espírito Santo, Ele capacitou Jesus. Aqui diz a palavra. Que diz aqui no versículo 2, Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. O significado de ano aceitável do Senhor é um tempo de graça, de favor, de redenção, de libertação. O Senhor, Ele nos chama de árvore de justiça, pessoas firmes e fortes, estáveis em sua fé, sem vacilar. O vento vem, a tempestade vem, mas ela não te derruba, porque você está fortalecido no Senhor, para pregar, para anunciar. Às vezes você acha de mim mesma, mas é o Senhor que está te chamando. O Senhor diz, vem para a minha obra, pegue a palavra, não tenha medo, não se acovarda, porque o Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você. Às vezes nós queremos a bênção, às vezes nós queremos que os milagres aconteçam na nossa vida, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos agradá-lo com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, de proceder. Tem almas lá fora que precisam de ouvir uma palavra, um abraço. Não precisa nem, pastor, de uma palavra, um abraço. Estão quebrados lá fora. Você dá um abraço. O Espírito Santo, Ele move o coração daquela pessoa. Talvez você não vai ver ela aqui na tua igreja, mas o Senhor leva para outro lugar. O importante é que Ele está na presença do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Ele te chamou para louvar. Louve com verdade. Louve com sinceridade. Louve com paixão. Se o Senhor te chamou para ministrar, ministre. Mas eu tenho medo. O Senhor, Ele te capacita. Ele te reveste para você poder sair para fazer a obra dEle. Se Ele te chamou para cuidar das crianças, do departamento da igreja, limpar a igreja. Está tudo escrito diante de Deus. Todos os teus atos que você faz, o Senhor, Ele não deve nada para ninguém. Ele vai te recompensar na salvação do teu marido, na salvação da tua esposa, naquele casamento que você tem pedido para o Senhor, na tua saúde.
Ele te liberta, ele te transforma. Essa palavra tem poder. Ela tem poder. Nós somos apenas um instrumento que Deus usa para falar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Não preocupa. Se você falou, você não viu a pessoa aqui em culto, não preocupa não. Porque o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo é dele, Espírito Santo. Mas ele precisa usar você e eu para falar o que ele tem para fazer. Ele tem salvação, ele tem restituição, ele tem libertação, ele tem transformação de vida, de caráter. Ele pode entrar na tua casa e mudar tudo. Às vezes você vai para a tua casa, de perna para o ar, é uma bagunça. Mas se um Deus, ele tem o governo da tua casa, ele põe tudo em ordem para você. Você não precisa mover. Você não precisa abrir a boca para falar nada. Você não precisa falar e justificar. Porque ele te justifica e ele trabalha. É ele que liberta, é ele que peleja por mim e por você. Que nós possamos fazer como diz essa palavra. A palavra do Senhor. Pegar. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Pois ele me ungiu para levar boas novas. Ele me enviou. Está doendo às vezes. E a gente quer só uma palavra. Está doendo tantas vezes, né? A gente não vê saída, acha que não vai ter jeito. E chega uma pessoa que precisa de uma palavra, você tem que ter para dar. É isso que é vida com Deus. É dar quando ninguém está te vendo, ninguém está sentindo o que você está sentindo. Ninguém está vendo a tristeza que é no teu coração, a angústia. E você está dando. Porque enquanto você faz para o Senhor, você faz para o outro, o Senhor ele te devolve. Em bênção. Em vitória. Quem sabe hoje o Senhor não decide entregar aquela bênção que você tanto tem chorado, tanto tem pedido. Mas examina a tua vida. E eu falo para mim também. Vê se tem alguma coisa que ainda falta renunciar. Vê se tem alguma coisa que falta ainda colocar ali no altar. Fala, Deus, é um vício. Eu tenho um vício, eu não quero, mas eu não tenho forças. Nós não conseguimos sozinhos, pastor. Eu já estou entregando o microfone. Nós não conseguimos sozinhos. Mas se você confessar com a tua boca e mostrar para o Senhor que você quer, que Ele te transforme, que Ele te liberte, Ele faz. Porque Ele sonda o teu coração. Ele sabe o desejo, o esforço que você tem feito para sair desse vício. Para você sair dessa situação, para você conseguir liberar um perdão para alguém. É difícil. Perdoar quando alguém machuca e fere. É difícil, eu sei. Já passei e passo por isso. Mas não há nada que o Espírito Santo não resolva para você. E Ele manda te dizer que Ele quer governar a tua vida. Ele quer que você entregue tudo para Ele. Que você confie totalmente nele. E que você aprenda a depender somente dEle. Porque só Ele tem o que eu e você precisa. Ele tem palavra de vida. Ele é a água. Não é essa água da torneira que você toma, você toma e mata a sede de que você quer. Não. É uma água que ela sacia a tua sede espiritual. Que você vai experimentar uma vida que você nunca viveu. Mas para isso você se entregar. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele arrancar essa dor que há dentro do teu coração. Deixa Ele arrancar essa angústia que você carrega. Esse peso, esse fardo. Entrega esse fardo para Ele. Hoje é noite de salvação. Jesus, Ele tem salvação neste lugar. Ele tem restauração. Não é porque eu estou 10 anos na igreja, eu não preciso de uma libertação. Preciso. Às vezes a gente precisa sim. De vir aqui e falar, Senhor, eu preciso dessa libertação. Ele está aqui hoje. E se você crer, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque é Ele que faz. Nós não temos poder de nada. Mas Ele tem. Se você confiar no Senhor, entrega a tua casa, a tua vida, a tua história. Ele vai fazer algo novo para você. Ele quer que você ande em novidade de vida. Chega de viver desse jeito. Pastor, eu preciso falar. Chega de viver no raso. Deus, Ele quer te levar num outro nível. Ó, chega. Tem que subir. Tem que mudar de fase. Precisa passar de fase. Essa fase já deu. O Senhor, Ele quer te levar. Ele quer te usar nas nações. Ele quer te usar no teu bairro. Ele quer te usar no teu trabalho. Na escola, na faculdade.
mas precisa deixar Deus lapidar a tua vida. Você precisa sair do raso, do conformismo. Não conforma. Não conforma com isso. Fala, Senhor, eu não aceito isso mais. Ele só quer um coração disponível e sincero. Entregue, Senhor, entrega tudo para Ele. Entrega as tuas emoções. Ninguém mais vai te ferir, porque o Senhor quem cuida. Se ferir, Deus trata. Sabia? Se te ferir, Ele trata. Então, se te magoou e Deus viu que você pode até ter razão. Deus, Ele trata. Deus, Ele cura as feridas. Ele transforma a tua história, que hoje você olha para o cenário, não tem mais jeito, porque esse povo aqui, estava sem esperança. E o Senhor diz, eu vou enviar Jesus e o Espírito Santo para restaurar, para transformar, para libertar os cativos. Então, se hoje você se sente nessa posição de cativo, deixa Jesus Cristo te libertar. Por favor, entrega o teu coração, entrega tudo que você reserva para o Senhor. Mas eu vou virar crente do dia para a noite? Não. Deus, Ele vai te transformar, se revelar para você. Você vai entender o que Deus quer com você. Ele vai se revelar de uma forma que você vai falar, mas é isso, Senhor? Sim, é assim que eu quero. Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar em tudo, as suas decisões. Aquilo que você fazia, você vai passar a não fazer mais. Porque Deus entrou. E quando Ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Então, se você entrou aqui nessa noite, você não veio em vão. Tem salvação, tem libertação, tem transformação, tem cura, tem vitória para a tua vida e para a tua casa. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Obrigado. Perdão, passado. Aleluia. Diante dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Tem alguém que quer reconciliar? Talvez você está triste, você fala, Senhor, alegra minha alma, alegra o meu coração, eu preciso de um renovo. Ele está aqui. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o meu Deus tem. Porque se eu estou aqui, é porque Deus, Ele é real. Eu poderia estar numa cama depressiva, chorando a perca do meu filho. Mas Deus me mostrou que Ele que fez. Que Ele é real. E onde Ele me colocou hoje, homem não me colocaria. O que Ele fez na minha história, ninguém faria. Quem me transformou é Jesus Cristo. Ele está aqui. Você quer aceitar esse Jesus Cristo nessa noite? Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque Ele tem algo especial para colocar nas tuas mãos. Se você não quer nessa noite, que o Senhor Jesus possa preparar outras oportunidades para você, para que você possa se render para Ele. Ou às vezes o teu banco mesmo. Fala com Ele ali, no fundinho do teu coração, porque Ele sonda. Ele vê em você o que ninguém vê, o que o pastor não vê, o que eu não vejo. Mas o Espírito Santo, Ele